E meus queridos, vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Dalva. Hoje é 25 de março de 2022. Nós estamos lendo, nós estamos com o propósito de ler a Bíblia toda, em nome de Jesus. E nós já estamos no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio. Hoje nós vamos ler o capítulo 6. O grande mandamento, amar a Deus. É tão grande esse mandamento, olha, que lá na frente, no Novo Testamento, Jesus falou assim, ó, o mandamento todo se resume em dois. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, tem os 10 mandamentos, né? Mas depois resumiu só em dois, porque se cumprir os dois, já cumpre toda a lei. Quem ama a Deus sobre todas as coisas é o maior mandamento, é o maior mandamento. E o segundo, menor, é amar o próximo como a ti mesmo. Lá no Novo Testamento que eu vou falar sobre isso. Vamos prosseguir. O grande mandamento, amar a Deus. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha, tem que pegar pesado mesmo, né, gente? Ensinar os filhos, né? Igual falou que ensine-as com persistência a seus filhos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é tudo, né, gente? A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é nosso manual de vida. Não é um livro apenas para ser guardado. É para ser lido e relido e lido de novo. E a cada dia Deus vai nos revelando a palavra dele. Às vezes a gente lê uma passagem da Bíblia, entende. A gente lê de novo, a gente entende melhor ainda. Deus vai revelando as profundezas. Olha só, converse sobre elas, sobre a palavra, né? Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Maravilha, hein? A palavra de Deus é maravilhosa. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Engraçado, né? A gente lê a Bíblia toda, a gente não vê falar em religião nenhuma. É só na palavra de Deus. A religião é o povo que inventa. É religião daqui, religião da denominação, igreja. A Bíblia fala lá em Coríntios que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, religião é o homem que inventa. Né? O certo, a palavra de Deus é a Bíblia.
Nós temos que seguir a palavra de Deus. Vamos continuar. Exortação à obediência. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dá a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. Só a Ele. Temam ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Aqui fala, né? Jurem somente pelo seu nome. Mas lá no Novo Testamento, Jesus fala, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Não jurem. Mas no Velho Testamento tem coisas que podia na época, né? Depois foi tirado. O que Jesus tirou, tirou. Jurar esse negócio. Não sigam outros deuses, mas sobre isso aí é a Bíblia toda. Sobre idolatria. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os banirá, ou seja, ele os eliminará da face da terra. E ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele ordenou a vocês. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo vá bem com vocês, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu, sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. O Senhor ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos, que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, essa será a nossa justiça. Capítulo 7 de Deuteronômio. As nações idólatras serão expulsas. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas.
Não se casem com pessoas de lá. Só uma paradinha aqui para ensinar. A Bíblia fala lá no Novo Testamento, não entrei em julgo desigual com os infiéis. Aqui está falando aqui, ó, não se casem com pessoas de lá, pessoas idólatras, as pessoas que moravam lá. As pessoas não têm a mesma visão. O Novo Testamento fala assim, não entrei em julgo desigual com os infiéis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem entre o Deus vivo e os ídolos? Então não dá. Às vezes a pessoa se ilude, acha que gosta, apaixonou por outra pessoa que não tem a mesma fé, mas isso é engano. Isso é laço de Satanás. Não podemos entrar, não devemos entrar em julgo desigual. A pessoa para casar tem que ter a mesma fé. Porque uns querem um Deus vivo, outros querem os ídolos. Então não vai dar certo. Então vamos ver o que Deus ensinou aqui no Antigo Testamento. Ó. Não se casem com pessoas de lá, as pessoas que habitavam na terra de Canaã. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e, por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Olha a ordem que Deus deu. Quando você entrar na terra de Canaã, faça isso. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem seus altares, quebrem suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Olha como que isso é profundo. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da terra, da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Que maravilha! Deus nos escolheu. Glória a Jesus, glória ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Deus está cumprindo a promessa. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas àqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir àqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje ordeno a vocês. Olha só, gente, Deus nos escolheu não por ser um povo grande, que a gente, os nossos antepassados eram o menor povo, mas Deus escolheu pela promessa que ele fez lá no início a Abraão, Isaac e Jacó. Então ele está falando, ó, mas aqueles que o desprezam retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir àqueles que o desprezam. Gente, quem tem outros deuses, os ídolos, por exemplo, está desprezando o Senhor. Não adianta falar que tem fé em Deus, que tem fé em Jesus, mas se você também tem os ídolos,
você está desprezando o Senhor, porque o Senhor já é completo, o Senhor já é pleno. A Bíblia fala que nem no Senhor reside toda a plenitude. Então, quem tem Jesus, tem Deus, tem tudo. Não precisa de mais nenhum. E quem tem amor nos outros está desprezando o Senhor. Porque Deus não habita junto com ídolos. Quando as pessoas têm os ídolos, o Senhor não está por perto. Porque não tem lugar para ele. Quando a pessoa tem Jesus de verdade, eles também passam a abominar os ídolos. Eles passam a desprezar os ídolos. Porque os ídolos não prestam para nada. Assim diz em Jeremias 10. Quem quiser ver lá, lê lá Jeremias 10. Fala assim, o contraste entre Deus entre o Deus vivo e os ídolos. Aí fala de um e fala de outro. Os ídolos não é nada. A Bíblia fala lá em Jeremias 10 que os ídolos são comparados como espantalho. Fala coisas desprezíveis mesmo. Quem tiver essa curiosidade, vai lá e lê. Jeremias 10. É o capítulo todo. Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje ordeno a vocês. Gente, nós como pregadores, nós falamos essas coisas mais assim, né? Assim, mais ousadamente. Nós falamos pelo Espírito Santo, ousados. Porque nós não podemos passar a mão na cabeça. Nós temos que falar. Mas você pode escolher. Né? Quem gostar dos ídolos, não quiser Jesus, não tem problema. Pode seguir, pode ficar com os ídolos. Nós somos livres. Mas nós temos que pregar. Nós não podemos esconder. Nós não podemos passar a mão na cabeça. Nós temos que pregar o evangelho do jeito que ele é. A palavra de Deus é dura mesmo. É dura, mas é viva, que é eficaz. Ela tem eficácia para transformar a vida do ser humano. Então, quem crê verá a glória de Deus. Quem crê, né, querer, vai ter a vida transformada. Não por mim, não por nós pregadores, mas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio para isso, para salvar, para libertar. Eu mesmo tinha essas práticas de idolatria, mas graças a Deus que o Evangelho me alcançou, o Evangelho alcançou minha família, a família dos meus pais, os meus irmãos. E hoje, né, nós somos uma família transformada, família, né, de cristãos, graças a Deus. Então nós largamos aquelas práticas passadas. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas são passadas. O Senhor nos perdoa. O importante é, eu tô falando também dos ídolos, estou falando com vocês duramente, mas eu falo da solução. Jesus Cristo é a solução. Ele perdoa os pecados. A Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, o tempo da falta de conhecimento. Mas hoje Ele chama em todo lugar que todos se arrependam. Se arrepender, Ele perdoa. Passado é passado, Deus perdoa. Ele não quer nem lembrar do nosso passado, Ele esquece. A Bíblia fala que Deus joga no mar do esquecimento os nossos pecados, do nosso passado, a idolatria e outros pecados que nós tivemos. Vamos continuar? As bênçãos da obediência. Olha, presta atenção que agora é coisa boa. As bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos
e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Olha. Vocês serão mais abençoados. Vou repetir. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas a infligirá a todos os seus inimigos. Jesus, que maravilha! Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês digam a si mesmos: essas nações são mais fortes do que nós. Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao Faraó e a todo o Egito. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão, até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Olha, gente, às vezes a gente fala duramente, mas não é a gente que está falando, não, é a Bíblia. Vocês queimarão as imagens dos deuses Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Nem eu estou implicando com os ídolos das pessoas, não. É Deus que está falando. É a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra absoluta. É a verdade absoluta. É a palavra viva. É a boca de Deus falando. Não a minha, eu estou apenas gravando. Mas quem escreveu, foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobissem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso seria uma armadilha para vocês. Olha. Eu sabia dessa passagem, mas não lembrava onde estava escrito. Não cobissem a prata e o ouro de que as imagens são revestidas. Isso seria uma armadilha para vocês. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Meu Deus. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Gente, agora que eu estou entendendo melhor, por isso que é bom ler a Bíblia várias vezes, que a gente vai entendendo. Quando no início que Deus falou assim, ó, não tomem essas, não casem com
com essas pessoas de lá. Não dê suas filhas para eles, nem tome os filhos dele para suas filhas, porque são povo diferente, são povo idólatra. Aí aqui está falando para não destruir o povo tudo de uma vez. Então eles viveram um tempo em Canaã junto com o povo. Eles foram derrotando o povo, né? Eram várias, tipo, nações, né? Derrotava um povo, uma cidade, conquistava aquela cidade, depois derrotava outra. E falou assim, não derrotem todos de uma vez, porque senão os animais e as feras do campo vão se multiplicar. Igual falou aqui, ó. Aqui, ó, vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Então era para ir eliminando o povo lá aos poucos, porque ia conviver um tempo juntos, então falou, não casem com as pessoas de lá, não tome as filhas para os seus filhos, igual falou aqui, ó. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tome as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me, Deus falando, para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Então esse negócio de outros deuses é sério. A Bíblia fala, a palavra de Deus diz assim, a minha glória eu não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide com ninguém. Nem com gente, nem com anjos, nem com nada. Nem anjos. Deus é Deus acima de tudo, é Criador, é o Senhor dos exércitos, é o Senhor da glória, é o Todo-Poderoso, é o Deus único, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus não divide a glória dele com ninguém, nem com homens, e muito menos com ídolos, né? Com ninguém. Ainda mais ídolos que são feitos por mãos humanas, criados por mãos humanas. Com ninguém ele divide. Nem com homens sábios, inteligentes, que são a imagem e semelhança de Deus, Deus não divide. Que o homem é vulnerável, o homem é mortal. A Bíblia fala que toda carne é erva. E a glória do homem é como a flor da erva. Então o homem está vivo hoje, amanhã pode estar morto. Então Deus é Deus acima de tudo. Então nós devemos temer a Deus e adorar somente a Ele, né? E dar todo o amor para Ele. Como dizer, amarás o Senhor teu Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E amará o próximo como a ti mesmo. Então é isso aí, gente. Gente, é tão bom obedecer a palavra de Deus, porque Deus nos promete tantas bênçãos e Ele cumpre. Porque Deus é Deus. Depois, amanhã nós vamos ler a disciplina do Senhor, no caminho para a boa terra. Ó, a disciplina do Senhor no caminho para a boa terra, para a terra de Canaã. Deus disciplinou o povo. Sempre disciplinando. Glória a Deus por isso. É bom a gente ser disciplinado pelo Senhor. Então, meus queridos, por hoje é só. Deus que abençoe. Eu não lembro se eu falei a data no início, porque eu gosto de falar a data para falar e colocar junto com o título. Porque se alguém perdeu algum vídeo e quer procurar, quer pegar todos, é só digitar o título do vídeo, a data, né, a data que aí encontra. Hoje é 25 de março de 2022. Eu acho que eu falei no início, sim. Mas por hoje é só. Deus que abençoe. Fique em paz. Que Jesus Cristo esteja dando a paz para você e toda a sua família, a minha família também, a minha casa. Que a paz seja na minha casa, com toda a minha família. Em nome de Jesus, que Deus continue nos ajudando, nos livrando de todo mal, nos livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa.
Que Ele continue nos cobrindo com as tuas penas, porque debaixo das tuas asas nós estaremos seguros, segundo Salmo 91. Fiquem com Deus que abençoe até amanhã, se Deus quiser.